Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Vamos tratar de um assunto muito importante. Nesse momento, nós vamos explicar o que é uso capião. Vamos entender tudo, falar sobre tudo de forma didática, sem juridiquês. Quando eu falo de uso capião no Brasil, é importante saber que nós temos uma mutação constante em relação ao assunto. Exemplo disso é o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que trouxe o uso capião extrajudicial ou administrativo, como é conhecido também. O novo CPC trouxe essa nova possibilidade, esse novo instrumento. Engraçado, esse instrumento no começo não pegou, depois vem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para empurrar, para que esse uso capião possa ser mais utilizado. Melhorou, mas ainda, sim, toda vez que você pensa em uso capião, precisa de uma opinião jurídica, de um especialista na área, porque talvez a melhor alternativa ainda seja o judiciário. Então nós temos dois procedimentos de uso capião, o judicial e o extrajudicial. Olha que interessante, no direito brasileiro nós temos as ações típicas, aquelas ações fundamentadas com base na lei, com base em artigos, e temos as ações atípicas, aquelas ações que não têm artigo, não têm lei. São ações verdadeiramente jurisprudenciais, ou seja, elas existem nas sentenças, nos acórdãos, nos julgados, e também ações doutrinárias. É exatamente isso que acontece com o uso capião. Quando eu falo de uso capião, nós temos em relação ao Instituto dois procedimentos. Um procedimento é o judicial, o outro procedimento é o extrajudicial, mas nós temos mais de 36 espécies ou modalidades. Quando eu falo de uso capião, vale a pena lembrar que nós temos modalidades conhecidas, previstas no Código Civil e também modalidades previstas na Constituição Federal. Essas modalidades são modalidades tipificadas, mas também nós temos modalidades atípicas. Entre essas modalidades atípicas nós temos o uso capião quilombola, uso capião de vício registral, uso capião comercial, nome que ganha espaço hoje na doutrina e na jurisprudência. Então nós temos espécies, teses, que podemos utilizar sem lei, sem artigo. Olha que interessante. Lá no meu livro, quem tem o livro do professor, eu explico as espécies tipificadas. Inclusive eu explico uma por uma, hein? Vamos achar aqui. Eu falo da espécie constitucional, eu falo da espécie extraordinária e dou os artigos também. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse resumo. Uso capião urbana, conhecida como uso capião especial, conhecida como uso capião constitucional. Aparece no artigo 183 da Constituição Federal e também no artigo 1240 do Código Civil. O uso capião constitucional, o uso capião chamado também de uso capião especial, ele também tem na modalidade rural, artigo 191 da Constituição Federal e 1239 do Código Civil. Temos o uso capião também muito conhecido, ordinária, tem que ter título de boa-fé. Lembra você que esse uso capião é um dos mais utilizados no Brasil, hein? Tem que ter título de boa-fé, pode utilizar a modalidade comum ou a modalidade social. A modalidade comum, estou falando de 10 anos de posse, hein? A modalidade social, 5 anos. Precisa ter título de boa-fé, contrato de gaveta, formal de partilha, escritura pública que não foi registrada. Eu preciso ter algum documento escrito para poder usar esse uso capião. Outra modalidade conhecida é o uso capião extraordinário ou extraordinária, que tem a modalidade comum e a modalidade social. A comum, estamos falando de 15 anos, a social, estamos falando sim de 10 anos, tá? Onde aparece esse uso capião? No artigo 1238 do Código Civil. Existe o uso capião coletivo, também previsto lá no Estatuto da Terra, coletivo, Lei 10.257, e o uso capião de abandono, tá bom? Então, olha quantas espécies de uso capião nós temos para usufruir na prática. São muitas espécies. Vale a pena lembrar que todo uso capião precisa ter posse, lapso temporal e também o animus domini, que é a vontade de ser dono, tá bom? Quer saber mais? Continue acompanhando nossas aulas. Um abraço para você.